A visão do vale que tem colocado muitos cristãos no topo do monte. Esta porção do capítulo constitui o refitara, leitura dos profetas, para a Páscoa e seu sábado na sinagoga. Apocalipse do Antigo Testamento. As visões escatológicas de Ezequiel, aliadas às visões de Daniel e às de Zacarias, formam uma grande base e um grande pano de fundo para compreendermos o Apocalipse. O apóstolo Paulo do Antigo Testamento, como Paulo, que se considerava um atalaia de Cristo para anunciar o Evangelho a judeus e a gentil, o profeta Ezequiel foi constituído por Deus como um atalaia sobre a casa de Israel, para anunciar-lhe a palavra do Senhor. Ezequiel 3:17. A profecia mais conhecida, a do capítulo 37. 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor precede o vale. E ele me levou no espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. 2. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Os ossos foram espalhados, não empilhados. 3. Ele me perguntou: Filho do homem, lembrando a sua humanidade, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel crê na onisciência de Deus. Não faça de sua espiritualidade uma oportunidade para dar uma resposta sem humanidade. 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, isto é, você precisa crer também na minha onipotência, e dizer-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. A profecia é liberada de acordo com a palavra. Profecia que não é liberada segundo a palavra não tem unção, tem apenas invenção. Resumo: as 5 facetas de Deus, que quero destacar nessa passagem. Primeiro, Deus é soberano. Segundo, Deus é presente. Terceiro, Deus é verdadeiro. Quarto, Deus é empreendedor. Quinto, Deus é poderoso. Ezequiel, o profeta da esperança. O livro da glória perdida. Sacerdote, profeta. Quem come deste livro não para no vale. O nome, Ezequiel, significa Deus fortalece, ou a força de Deus. No primeiro versículo do livro há uma menção ao 30º ano, que provavelmente se refere à idade do profeta. Oseias 2:14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Oseias 13:5. Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Ezequiel é um produto de seu tempo e de seu contexto. A intensidade da visão inicial, a repetição do discurso de comissionamento, a ingestão física do rolo, a dura palavra do atalaia, e a amarra tripla se combinam para suavizar a resistência de Ezequiel e prepará-lo para o papel no qual ele é recrutado pelo soberano Senhor. Na passagem bíblica tão conhecida, do famoso Vale de Ossos Secos, aprendemos que o avivamento pode acontecer onde não imaginamos. Quanto mais grave for a situação espiritual de um povo, mais existirá a real necessidade de avivamento. Ezequiel ficou conhecido como o profeta das grandes visões. O nome de seu pai era Buzi e não sabemos muita coisa sobre eles. A única informação que temos é que ele veio de uma família de sacerdotes. A Bíblia o chama de Ezequiel, o sacerdote. Não sabemos a que classe sacerdotal ele pertencia, mas ao ler seu livro, notamos que ele parecia ser muito respeitado pelos anciãos dos judeus exilados que se assentavam diante dele. Outra informação sobre sua família é encontrada em 2 Reis 24, pois nessa ocasião Nabucodonosor levou cativo o rei Joaquim,
junto com sua mãe, suas mulheres, seus oficiais e os poderosos da terra. Portanto, Ezequiel deveria pertencer a uma família sacerdotal de destaque, já que foi levado nessa ocasião. As Escrituras não dizem quando os sacerdotes começam a servir no templo. O único indício que temos encontra-se em Números 4, que nos diz que os levitas entravam no templo aos 25 anos como aprendizes e começavam a servir aos 30 anos. Caso isso se aplique ao sacerdócio, é provável que eles fossem treinados desde a infância. Cada um dos profetas maiores possuía uma particularidade em seus escritos. Isaías, o profeta messiânico, descreveu Cristo em tão vivas cores como nenhum outro profeta da antiga aliança. Jeremias retratou o seu sofrimento pela impenitência do seu povo como nenhum outro profeta da antiga aliança. Já Ezequiel retratou o retorno da glória divina sobre o templo escatológico como nenhum outro profeta da antiga aliança. A tônica principal do livro de Ezequiel é a restauração espiritual futura da nação de Israel e o retorno da glória de Deus ao templo. Diferentemente de seu emotivo compatriota Jeremias, Ezequiel é descrito como um profeta mais frio emocionalmente e insensível a qualquer tipo de paixão, até mesmo familiar. Ezequiel 24 dos versos 15 ao 27. Deus usa cada um conforme o seu temperamento. Para contemplar um imenso vale de ossos secos, ver ossos humanos se juntarem, cada osso ao seu osso, por todo lado, formando esqueletos humanos, vislumbrar carne e músculos crescerem novamente nos esqueletos e o espírito entrar nesses corpos e estes se levantarem como um grande exército, é preciso ter sangue frio, são coisas muito assustadoras. Como Cristo, o profeta Ezequiel também utiliza uma linguagem bem diferenciada dos demais profetas, ao empregar, diversas vezes no seu livro, a expressão Filho do Homem, para se referir à sua própria pessoa. E assim como Jeremias foi constituído por Deus como cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, Jeremias 1:18, Ezequiel foi constituído por Deus com uma fronte dura e resistente como o diamante e mais forte do que a pederneira, para confrontar o povo rebelde. Ezequiel 3. No vale, ou você é profeta ou você é osso seco. Introdutoriamente eu posso falar que esse vale de ossos secos não é a igreja. É impossível uma igreja que tem Cristo como cabeça, ter o seu corpo como o descrito no vale de ossos secos, mas embora esse texto não fale da igreja, fala para a igreja. Ezequiel 37, é o cumprimento de uma promessa feita no capítulo 36. Trata-se de uma visão, não é uma visagem, nem miragem, não é um sonho, é uma visão desagradável, uma visão que não se quer ver, não é um mirante, de belas paisagens. Não é uma volta no Parque do Leblon no Rio de Janeiro, nem na Torre Eiffel em Paris, é uma visão de ossada, crânio, caveiras. E aqui já podemos fazer a primeira aplicação logo na introdução. Profeta não vê o que deseja, vereador não olha para quem opta olhar, na direção que escolher. Deus faz o profeta ver o que não deseja. Porque Deus nos leva para o vale, para termos uma visão tão terrível, como esta? Primeiro para nos lembrar que Deus é soberano. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Veio, eu não chamei.
veio. Eu não pedi, veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou no espírito. Eu não fui com as minhas próprias pernas. Ele me levou. Ezequiel só foi, porque foi no espírito. Ele veio, ele me levou, ele me deixou, ele me fez andar. Verso 2. Ele me perguntou. Verso 3. Ele me disse, profetize. Verso 4. Deus é o agente ativo e o profeta é o reagente passivo. Ele não foi para o vale por causa do pecado. Ele foi por um agendamento, por um propósito. Ele diz que foi a mão do Senhor que levou para lá. Ezequiel fala 35 vezes no seu livro sobre a mão do Senhor. Ezequiel sempre soube reconhecer o favor da mão de Deus. Eu não apenas estou nas mãos de Deus, as mãos de Deus estão sobre mim. Então eu estou no vale, mas não estou macumbado. Eu estou no vale, mas não estou amaldiçoado. Quem me trouxe para o vale não foi o diabo, foi Deus. É muito bom e tranquilizador, é compensador saber que eu estou num lugar e que foi Deus que me trouxe, porque eu sei que Deus não faz nada sem propósito, então Deus leva o profeta ali por um propósito. Eu não sei exatamente o propósito, mas eu sei quem me levou. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas eu sei quem me levou, ele me levou. Trouxe. A questão é que ele não me leva para um shopping. Não, não estou a passeio, estou a trabalho. Tem propósito. Profeta não se manda, é mandado. Profeta não vai, é levado. Não conduz, é conduzido. Ele me levou. Segundo, para me provar que eu não estou só. Deus é presente. Olhe o texto. Ele me levou. Ele não mandou eu ir. Ele foi comigo. Lembra de Elias? Olhe o que Deus diz a ele. Tipo 1 Reis 19 verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazes aqui, Elias? O texto não diz o que fazes aí. O texto diz, o que fazes aqui. Deus estava dizendo, você está acuado, amedrontado, mas eu estou aqui. Agora observe que o texto diz. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me deixou. Ele não só te leva, como te deixa no vale. Agora entenda a diferença de deixar e abandonar. Eu deixo a minha filha no colégio, para um momento de aprendizado, mas eu não abandono no colégio, no fim do expediente eu a recolho outra vez. Terceiro, Deus é verdadeiro, me levou ali para mostrar a real situação do seu povo. O texto diz, e me pôs, DEXOU, no meio. Só tem direito de falar quem tá no meio, tem que se envolver, tem que estar junto. Deus não trabalha com o ideal, Deus trabalha com o real. Não trabalha com aparência, mas com essência. Cabe lembrar que Deus não expõe para destruir, Deus expõe para restituir. Lugares tenebrosos como esse, eu quero ficar no cantinho para não ver direito. Porém, no meio eu tenho uma visão panorâmica. Mas propositalmente Deus coloca no meio, e por quê? Ele olha para frente, e o que ele vê? Ossos secos direita, esquerda, e o que ele vê? Ossos secos para trás? Ossos secos. Mas se olhar para cima, enxerga a mão de Deus sobre ele. Agora observe, o texto não diz que Deus mostrou, o texto diz e eu vi. O que ele viu? Perceba que o vale é pedagógico. Deus não desperdiça sofrimento. Nem é masoquista. Tem lições, tem aprendizados. Ele percebe 4 coisas.
Os ossos eram numerosos, quantidade, o verso 1, diz que o vale estava cheio de ossos secos, vazios, parecendo muitas igrejas que estão cheias de pessoas vazias. Os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam espalhados. O que é essa ossada? É o último estado de quem já esteve vivo, adoeceu, enfraqueceu e morreu. Logo eu subentendo que quando estamos espalhados nós enfraquecemos. Adoecemos, e é por isso que o diabo tenta nos espalhar, é por isso que o diabo tenta nos desunir. Os ossos formam o esqueleto é a estrutura do corpo. Isso é, quem te sustenta sobre os pés, são os ossos. O corpo humano na idade adulta tem 206 ossos. Na antiguidade, 3 coisas se faziam para decretar a morte de um indivíduo. Queimavam os seus ossos, foi o que fizeram com Saul, quebraram os ossos espalhando os ossos. Entendiase que o último estágio da vida estava nos ossos. Por isso o salmista diz. Salmos 42:10. Como com ferida mortal nos meus ossos me afrontam os meus adversários, dizendo-me continuamente: Onde está o teu Deus? E José, lembra dele? Gênesis 50:25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar daqui os meus ossos. José estava dizendo: Nem morto eu fico no Egito. Quem morre no Egito, José vira múmia. José responderia: Deus não me chamou para ser múmia. Ossos espalhados é igual a estruturas desmontadas. Ministério não é aparência. É essência. Ministério não é marketing. É estrutura. Quando o indivíduo tem estrutura, pode bater no lombo, ele apanha mas não corre. E ainda diz: Bate mais que aqui tem estrutura. Lembra Jesus? Olhe a profecia que havia sobre ele. Salmos 34:20. Ele lhe preserva todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. O corpo moído, mas a estrutura intacta. João 19:32. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. 33. Mas vindo a Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Os ossos estavam na superfície. Estavam mortos, mas não haviam sido enterrados. Ezequiel 37:2 me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Eu não preciso nem ser profeta para saber que tudo que o diabo queria era enterrar esses ossos. Mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Ezequiel: Estão caídos, mas eu tenho projeto. Estão caídos, mas eu vou levantar. Quarto, Deus é empreendedor. É possível avançar no vale. Olhe o verso 2. E me fez andar. A ideia é muito simples. Eu estou no vale, mas estou andando. Receba essa palavra: esse vale não vai te parar. Quem para no vale, morre ali. Este vale não vai te parar. Tua casa, vai andar. Teu ministério, vai andar. Tua chamada, vai andar. Agora você sabe por que Ezequiel não para no vale? Ezequiel 3:1. Depois me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. 2. Então abri a minha boca, e ele me deu a comer o rolo. 3. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre,
e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. 4. Disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque quem come deste livro, palavra de Deus, não para no vale. O vale não pode deter quem come Bíblia. Jeremias 27. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio o dia todo. Cada um deles zomba de mim. 8. Pois sempre que falo, grito, clamo. Violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio o dia todo. 9. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de contê-lo, e não posso mais. Conseguiu perceber as palavras de Jeremias? Ele pensou em parar. Pensou em desistir, mas a palavra de Deus ardeu em seus ossos. Verso 2: E me fez andar ao redor deles, ele te faz andar. Mas não é para andar de qualquer jeito. Quem anda de qualquer jeito, anda, mas não chega a lugar algum. Andar em redor, prolonga a caminhada. Num lugar como esse eu quero andar em linha reta para não ficar aí por muito tempo. Mas Deus me faz andar em redor, porque eu preciso gastar tempo com osso seco. O texto não diz, sobre eles, o texto diz ponto ao redor deles. Como quem diz, está no vale mas não é para pisar. Deus não me chamou para pisar em ninguém, mesmo que esteja caído. Quinto, Deus é poderoso. Me leva a fim de mostrar para Ezequiel que a última palavra vem de Deus. A voz de Deus chega, mas não chega como resposta, chega como pergunta. Ezequiel é o profeta mais intelectual da Bíblia. Por isso Deus confiou a ele, o livro mais complexo da Bíblia. Deus sabe quem chama, e sabe para que chama. Deus estava com isso dizendo: Ezequiel, te fiz dar voltas, porque você é inteligente, perceptivo. Então não te precipita na resposta. Ezequiel 37:3 Ele me perguntou: Filho do homem, Ezequiel, pela tua experiência, pelo teu saber, me diga: poderão viver estes ossos? Ezequiel conhecia a lei, a história, o quadro, a situação. Mas sobretudo ele conhecia Deus. Ezequiel olha para o osso e pensa: impossível. Ezequiel olha para Deus e pensa: mas tu és o Deus do impossível. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel admite: a última palavra é tua, ó grande Deus. A última palavra não é do médico, nem do juiz, muito menos do diabo, nem mesmo do pastor. A última palavra é tua. Eu não sei o que disseram a teu respeito. A despeito de seu filho. Eu não sei o que disseram com relação à tua enfermidade. E nem quero saber. Eu não vivo de boato, nem de fofoca. Mas uma coisa eu sei. A última palavra vem de Deus. Precisamos aprender com Ezequiel. Eu não tenho resposta para tudo. Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus disse a Ezequiel. Ezequiel 37:4 Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos ouvem? Ossos têm ouvido? Quando Deus fala, até osso ouve.
Agora qual o osso que ouve? Ora, o osso do ouvido. Existem 3 ossos no aparelho auditivo. Primeiro, martelo. Segundo, bigorna. Terceiro, estribó, que é simplesmente o menor osso do corpo, 2,5 milímetros. Se tem osso grande que não dá ouvido, Deus fala ao menor. Olha por onde Deus vai começar a restauração? Pelo menor. Quando você começou a ser gerado no ventre materno, começou pelos ossos. Segundo a biologia. Então é por aqui que se começa. Não se começa falando, se começa ouvindo. O tolo se revela na fala, Provérbios 17 e 28. Até o tolo, estando calado, é tido por sábio, e o que cerra os seus lábios, por entendido. Mas o crente se revela no ouvido. A fé não vem pelo falar, vem pelo ouvir. Romanos 10 e 17. Logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Para terminar, Ezequiel 37 e 7. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Não existe milagre se não tiver debaixo de ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Osso ao seu osso. Deus não faz Frankenstein. A testa de um, no rosto do outro, as mãos de um, no braço do outro. É cada osso ao seu osso. Ninguém precisa pegar nada que é do outro. O diabo espalha, Deus ajunta. Pode ter falange lá no norte, falanginha no sul, falangeta no oeste. Tíbia. Petrônio, no leste. Não interessa. A palavra de Deus aproxima os distanciados. Observe que nenhuma hóstia angelical desceu para fazer o trabalho. Nem anjo, nem querubim. Nem arcanjo. Nem serafim. A palavra de Deus é o suficiente. Tem lugar que para o fogo pegar tem que dizer que tem anjo. Você pode pregar 2 horas de Bíblia, que ele não abre a boca, mas se disser que viu um anjo, o negócio vira. Quer ver saúde? Bíblia. Quer ver renovo? Bíblia. Eu quero ser portador de uma palavra que sai da boca de Deus. Bíblia. Quando você tem uma palavra que vem de Deus, caveira vira gente, vale de ossos secos tornar-se exércitos. Os ossos estavam caídos. Mas quem os levantou? Não foi a mão de Ezequiel, foi a palavra do Senhor. Os ossos estavam espalhados, mas quem ajuntou? Não foi a mão de Ezequiel, foi a palavra do Senhor. Sabeis, por quê? Porque os ossos estavam descalcificados, fragilizados. Ezequiel, o profeta sisudo, se ele mete suas mãos nos ossos, os ossos se desmancham. Deus não mandou Ezequiel meter as mãos, Deus mandou Ezequiel abrir a boca. Abre a boca. Mas ele tá caído, abre a boca. Mas ele está nas drogas, abre a boca. Ezequiel não abre a boca para murmurar, para xingar. Não, ele abre a boca, para profetizar, não murmura, profetiza. Quem restaura é Deus, mas quem profetiza, sou eu. Auxílios ao sermão. O texto não sugere a ideia de um cemitério, mas, isto sim, de um campo de batalha, sobre o qual tinham ficado estendidos os cadáveres dos que tombaram no combate. Aquele vale tornou-se um lugar de revelação. Capítulo 1 e 3, a mão está sobre ele revelando o cuidado. Capítulo 2 e 9, a mão do Senhor está estendida para ele, revelando operação, ação.
Capítulo 3 e 14 A mão do Senhor aparece fortalecendo ele, o profeta. Capítulo 6 verso 14, ele fala que a mão do Senhor vem trazendo juízo. Capítulo 8 ele fala que a mão do Senhor o coloca de pé. Capítulo 10 ele fala que as mãos do Senhor estavam cheias de olhos, falando do Deus que tudo vê. Capítulos 13 e 14, ele fala que a mão do Senhor será contra os profetas que adivinham mentira, falando do caráter de Deus. Capítulo 20 verso 5 ele fala da mão libertadora de Deus para com Israel no Egito e no verso 15 ele fala da mão provedora de Deus sobre Israel no deserto. Ainda no capítulo 20 verso 22 e fala das mãos de Deus retidas, aplacando-se, por misericórdia. No verso 28 e 42 ele fala da mão fiel de Deus, quando levantada em juramento para com seu povo. No capítulo 25 verso 14 ele fala das mãos de Deus estendidas contra Édom, e no verso 16 contra os filisteus, livrando Israel dos seus algojes. No capítulo 33 verso 22 ele diz que a mão do Senhor estava lhe encorajando a profetizar. Capítulo 39 verso 21 ele fala da mão do Senhor estabelecendo glória. No capítulo 47 ele fala das mãos de Deus medindo o avanço. Quem mede o avanço da igreja é as mãos de Deus. Ezequiel 37 e 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secarão, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. 12. Portanto profetiza, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Podem esses ossos reviver, Senhor, não importa o que eu sei, o que importa é que tu sabes. Fala da restauração, e esta passa, vem através deste vale. No vale de impossibilidade, no vale de improbabilidade não há nenhum resquício de vida, mas Deus vivificará mesmo assim. Todos nós de algum modo em algum momento já passamos por um vale como esse onde nos sentimos incapazes de produzir, de gerar algo em nós está nesse estado, casamento, finanças, relacionamento com filho, empresarial, ministerial. Um texto eternizado a fim de que Deus te convencesse o quanto Ele quer te ver de pé, transformado, restaurado, sadio. Ossos secos é estado final, como resultado de uma vida em decomposição, um estado de decomposição que se dá início, quando não é revertido o quadro, resulta-se nisto. Ezequiel 37 para 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Numa linguagem antropomórfico ele diz a mão do Senhor, veio sobre mim, e me levou. Então quem me leva é Deus, suas mãos me levam. Eu estou aqui, porque a mão de Deus. Minha questão é que o texto diz, me levou e me deixou. Gosta disto? Ninguém gosta disto, de ser deixado. Agora observe, ele deixou, não abandonou. Você abandonou o seu filho na escola? Não deixou lá é diferente, você o deixou para um momento de aprendizado, e depois vai passar para retirar de lá,
coloco minha no seu ombro, eu estou aqui, tira MATO. Eu aqui. Ele me pôs no meio. No centro das atenções. As pessoas querem estar no centro dos elogios, agora no centro das críticas. NATO. Meio que é pra você não saber pra onde fugir. Me levou a um vale. Eu estou num vale, mas foi a sua mão que me trouxe. É detalhe veio sobre, isto é acima, logo eu estou no vale mais debaixo de suas mãos. Dou protegido tu guardado. E como estava o vale, cheio, é possível esta no vale estar cheio, o problema, é que está cheio do que eu não quero, cheio de ossos. Ezequiel 37:2 E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me fez andar, estou no vale, mas estou andando, não tô a passeio, tô em missão. Estou a trabalho. Ele não se senta para olhar a miséria em que estes se encontram. Ande em redor, não é sobre os ossos, é entre os ossos. Deus não chamou-nos para pisar em quem está caído.